Olá, eu sou o Paulo Haddad e o objetivo deste vídeo é passar uma visão geral da tabela dinâmica no Excel. Esta é a versão 2013, mas a tabela dinâmica existe desde versões mais antigas do Excel. Veja só, temos aqui uma lista composta por 11 campos, ou seja, 11 colunas, que a primeira é cliente, a última total, e diversos registros, começando primeiro na linha 2 e o último está lá embaixo na linha 23.238, ou seja, são 23.237 registros ou linhas. Veja esta pergunta: qual o valor total da cidade de Joinville com impressora no ano de 2013, por exemplo? Então, a perguntas como esta, o melhor recurso que existe no Excel para responder de forma objetiva e rápida é a tabela dinâmica. Por quê? Porque além desta cidade, por exemplo, nós podemos visualizar diversas cidades simultaneamente e fazer diversos filtros para obter o resultado que desejamos. Além disso, a tabela permite criar gráficos vinculados à tabela dinâmica ou até mesmo independentes, chamados também de gráficos dinâmicos, que nós vamos ver mais ao final. Veja só, temos aqui uma planilha, a planilha 1, que contém uma tabela dinâmica com alguns campos. Aqui temos filtrados o estado de Santa Catarina, mas veja só, vamos pegar essa lista, vamos colocar o valor, todos os estados, todas as unidades da federação, que são exatamente as unidades da federação que estão na coluna C da tabela original, do banco de dados original. Então temos aqui as unidades de federação no filtro. Na linha, ou seja, uma em cada linha tem uma cidade. E uma em cada coluna tem a categoria celular, computador, até o último que é TV. E na coluna G existe o valor total. Então, por exemplo, vamos filtrar agora. Antes de filtrar, veja o total global lá embaixo. 777.795.962. O que significa este número? Na planilha original, na lista original, temos aqui a coluna total e a soma destes números é exatamente aquele. Veja aqui embaixo, 777.795.962. Então, esta é a soma total e aqui na tabela dinâmica existe a subdivisão por cidade e também por categoria, celular, computador, etc. Agora vamos filtrar então aqui o estado de Santa Catarina. Vamos escolher ou digitar Santa Catarina, SC, e aqui temos. Lembra que nós tínhamos falado da cidade de Joinville? Aqui está ela. Qual o valor total da cidade de Joinville? Por enquanto não temos a subdivisão por datas aqui. Então, 3.103.657 e o valor de cada uma das categorias, de celular até TV. Veja, a tabela dinâmica é bastante versátil, porque à direita temos a estrutura da tabela, esta já está criada, né? Vamos colocar, além do município, no campo de linhas, vamos colocar também o campo vendedor. Então temos aqui o vendedor. Veja que interessante, agora temos cada uma das cidades e o vendedor de cada uma delas, subdividido ainda mais. Então, em Joinville, por exemplo, temos 3 vendedores, veja que temos aqui os 3, e o valor de cada um deles, além do total global de Joinville, que está na parte de cima. Ok? Se você posiciona o mouse em qualquer número, ele te mostra a que se refere. Então, essa é uma forma bastante interessante de fazer. Agora vamos mudar o município para baixo. Olha só, agora temos o vendedor que está em cima e os seus respectivos municípios. Isso é muito interessante, permite que você de maneira bastante interativa e rápida crie o relatório de forma a exibir aquilo que necessita, ok? Então é bastante versátil isso. Veja na planilha 2, temos uma outra tabela, vamos aumentar um pouquinho a tela aqui, que aqui sim, já temos na tabela dinâmica o campo de data e temos os valores referem-se a cada uma das colunas. Então aqui temos janeiro de 2013, janeiro de 2014 e janeiro de 2015.
e depois embaixo a outra categoria que é computador. Então temos as categorias, os anos e os meses nas colunas. Estão vendo? Além disso, lá em cima nós podemos filtrar. Por exemplo, vamos escolher aqui o estado de São Paulo. Ok? Veja que o total global é 307 milhões 346 mil uns quebradinhos, e agora vamos escolher um determinado gerente. Vamos escolher o gerente 200, ok? Veja que ele mudou. Por quê? Ele só mostra os dados deste gerente. Vamos escolher um outro, 300. Ah lá, agora a tabela está um pouco maior, porque tem mais itens deste gerente. Então você pode escolher o filtro, né, a filtrar os dados tanto lá em cima, também na linha. Se você quiser filtrar aqui, por exemplo, vamos escolher somente computadores. Então, computador, e aí temos um relatório somente referente a estes itens filtrados. Na planilha 3, temos aqui um relatório com mais com outras informações. Agora temos o cliente, né? Os clientes aqui estão rotulados, definidos pelo código. Além disso, os anos. E também, como vimos anteriormente, os meses nas colunas. Porém, temos um recurso a mais nesta tabela dinâmica, que é a linha do tempo. Veja só, vamos clicar aqui somente no ano de 2014. Você pode escolher o ano também pela linha aqui. Por exemplo, você poderia escolher, temos o rótulo de linha. O ano deveria estar, por exemplo, numa coluna, ok? Num filtro. Neste caso, 2015, 2016, que não tem nada. Agora vamos colocar 2014 e 2015. Veja que interessante. Esta é a linha do tempo. Vamos aumentar agora para também 2013. Então você pode fazer a escolha de forma bastante interativa através da linha do tempo. Okay? Veja na planilha 4, temos uma outra forma também de filtrar, que é a segmentação de dados. Por exemplo, temos lá em cima a unidade da federação. Você pode escolher por aqui. Porém, vamos clicar aqui numa delas. Vamos escolher Tocantins. Veja só. Escolhemos apenas o estado de Tocantins. Veja Santa Catarina. Olha lá. Está selecionado apenas Santa Catarina pela segmentação de dados. Além disso, só do gerente 100. Veja que o gerente não tem nenhum campo do gerente na tabela dinâmica. Porém, ele é permitido fazer essa filtragem. Tá certo? Veja só, agora somente o produto mouse. Aqui está, somente mouse em Santa Catarina. Vamos tirar o filtro da categoria, também do gerente. Temos aqui Santa Catarina, vamos escolher também o Rio Grande do Sul. Agora temos 2 estados. Se você observar no filtro aqui em cima, estão selecionados apenas esses 2 estados. Ok? E se quiser tirar o filtro, vamos escolher tudo aqui. Muito bem, ok. E ele tira. São formas diferentes de fazer a filtragem dos dados. Tá. Agora vamos fazer uma mudança. Vamos tirar o campo categoria, então vamos excluir esse campo. Temos a soma de total. Veja só. Agora nós vamos incluir mais uma vez o mesmo campo que é total na tabela dinâmica. Então temos 2 campos, soma de total e soma de total 2. Este primeiro vai ficar com a soma de total, o segundo nós vamos colocar participação. Muito bem, participação. Veja, vamos fazer um ajuste, uma configuração nesse campo para que ele seja um cálculo. Que cálculo? A porcentagem da coluna. Então, a porcentagem da coluna. Depois vamos confirmar e observe agora. Temos 3 milhões, no caso desta primeira cidade, 3.101.841 e um total lá embaixo de 777 milhões. Então, este valor, 3 milhões, representa 0,4% do total. Tem algumas cidades aqui que não chegam nem a 0,01%, então está dando zero. O total global lá embaixo é zero. Neste caso, fica mais claro se nós fizermos o quê? Vamos escolher agora apenas um estado. Vamos pela segmentação. Vamos escolher o mesmo Santa Catarina. Veja só, cada uma das cidades tem uma participação em relação ao total deste estado. Então, por exemplo, a cidade de Joinville, com 3 milhões de valor total, representa 36% do total global. Okay?
Assim como algumas, olha só aqui, videira está com 2.150, que dá 0,03%. Então, é possível também exibir valores de forma que faça-se um cálculo na própria tabela dinâmica sem o auxílio de campos complementares. Aí também é possível você inserir, nós tínhamos antes a categoria nas colunas. Se a gente colocar novamente a categoria na coluna, olha só, agora temos por celular o seu valor e a participação de cada cidade no valor total deste estado. Okay? Além disso, lá no final, vamos arrastar um pouquinho essa segmentação para o lado, e aqui temos aquela participação que tínhamos anteriormente, que é o total global da cidade em relação ao estado. Então aqui temos a soma, né, por categoria, neste caso é o mouse, depois tem a TV, etc. Muito bem. Além disso, na tabela dinâmica, veja nesta planilha, nós temos um gráfico dinâmico. Este gráfico, ele também é passível de filtragem. Por exemplo, temos neste caso aqui temos os gerentes, que são definidos por número, de 100 até 400, e os valores de cada um deles. E aqui nós podemos filtrar, por exemplo, vamos escolher o gerente 200, ok? E aí temos apenas o valor dele. Porém, vamos incluir também o vendedor do gerente. Então vamos colocar o vendedor e fica mais claro se nós colocarmos o gerente agora no filtro. Então temos cada um dos vendedores e os seus valores totais, e o gerente 200. E aqui embaixo nós temos de cada vendedor com a barra, com a coluna mostrando o potencial dele, o potencial de venda, o quanto ele vendeu na verdade, né? Agora vamos escolher, por exemplo, um outro gerente, o gerente 300, ok? Veja, a tabela muda. Então, se você escolher, por exemplo, 400, ele vai só mostrar 2 vendedores. E assim, você pode, de maneira bastante prática e interativa, fazer as escolhas que desejar e o resultado aparece no gráfico dinâmico. Esse é um gráfico dinâmico que está ligado também à mesma fonte de dados, ok? Além disso, você pode, como percebeu, filtrar também diretamente na própria tabela, no próprio gráfico. Olha só, ele ajusta também a tabela dinâmica, ok? Então, use bastante este recurso, o gráfico dinâmico e a tabela dinâmica no Excel. Pode te ajudar a criar diversos relatórios de forma bastante prática e interativa.